Olá, estou de volta aqui nessa parte 2 desse bônus para ensinar vocês sobre o quadro de rotinas. Por que que o quadro de rotinas é importante? E o que que a gente vai ganhar quando a nossa criança tiver uma rotina que talvez ele vai parar de perguntar: "Mamãe, o que que eu preciso fazer próximo? O que que eu preciso fazer depois? O que que é o próximo?" Não sei o quê. Talvez a sua criança vai, depois de um tempo, aprender que ela só precisa olhar no quadro de rotina e ela sabe o que vem depois, tá bom? Vamos lá? O que é um quadro de rotina? É um recurso útil que pode ajudar a autonomia da criança, favorecendo o desenvolvimento e na autoestima da criança e permitir que ela sinta, parte dessa casa, né, parte desse lugar. Então, quanto mais espaço a gente dá para as crianças, a gente cria para as crianças fazerem as próprias atividades, elas se sentem mais capazes e mais motivadas para fazer. Esse quadro é uma forma, né, de evitar problemas, né, conflitos, questões desafiadoras durante a manhã, durante a noite, durante o período que essa criança está em casa. Eh, "Ah, Mario, então eu vou pegar um papel, vou escrever a rotina aqui para o meu filho e é isso". Não. O quadro de rotina precisa ser feito com a criança. Vocês 2 sentam juntos e vamos lá, vamos criar esse quadro de rotina. E o adulto sempre guia, tá? Não é a gente colocar tudo na mão da criança. Criança é parte, mas o adulto guia. Então, uma forma de fazer isso, vamos supor que eu vou criar a rotina com a criança no período da manhã, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir fazendo, até para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Então, a gente tem aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pode fazer uma lista de todas as coisas que a gente precisa fazer de manhã. E aí você pergunta para o seu pequeno, você fala assim: "O que que a gente precisa fazer de manhã quando a gente acordar para ficar pronto para ir para a escola?" Aí vamos supor, depende de cada realidade em casa, tá? Aí a criança vai e fala: "Escovar os dentes". Escovar os dentes. Aí se escreve: escovar os dentes. Que mais? Arrumar a cama. Arrumar a cama. Que mais? Comer café da manhã. Tomar café da manhã. Aí a criança vai falar: "Que mais, né, gente, tá sem acento, porque o meu computador, tem um teclado americano e não tem acento nenhum. Me perdoa por isso". Aí a criança fala o que mais? Você fala: "O que mais?" Aí a criança fala: "Hum, assistir iPad". Mas você sabe que assistir iPad não faz parte. E o que que você vai falar para a criança? Você vai falar assim: "Olha, assistir iPad não a gente não deve assistir iPad antes de ir para a escola. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer essa conversa para outro momento, e aí a gente discute qual é o melhor horário no seu dia para a gente assistir iPad. Combinado? Combinado. E aí depois você volta nesse ponto com a criança, mas aí você volta agora, né, para o foco de criar a rotina. Aí a criança fala: "Ah, só isso". Aí, normal a criança esquecer, você pode voltar e falar assim: "Ah, o que que você acha de, colocar aqui que você precisa trocar de roupa?". "Ai, é verdade, mamãe". Trocar de roupa. Escovar os dentes, arrumar a cama, tomar café da manhã, trocar de roupa. Vamos supor que a criança também precisa arrumar a lancheira e criança também precisa dar comida para o peixe. Dar comida para o peixe. Tá bom, essa é a lista de coisas que eu preciso fazer antes de ir para a escola. Aí, agora a gente precisa numerar. O que que vem primeiro? O que que a gente precisa fazer primeiro? Escovar os dentes, mamãe. Um. E depois, o que que a gente faz? A gente arruma a cama. Arruma a cama. O que que a gente faz depois? Ah, a gente nessa casa a gente troca de roupa. Então, troca de roupa. E aí, o que que vem depois? Tomar café da manhã. Tomar café da manhã. E depois, dar comida para o peixe e depois arrumar a lancheira.
Depende da ordem. Cada casa tem uma dinâmica. Cada casa tem uma ordem, tá? Aqui eu só tô criando com vocês. Bom, tá meio bagunçado aqui. E aí você vai organizar depois com a criança, né? De fato que fique na ordem correta. Beleza. Marion, minha criança ainda não lê. O que que eu faço? Vou te dar uma ideia. Que foi o teste de uma mãe que deu certo. Ela tirou foto da criança fazendo cada coisa dessa, da rotina. E imprimiu as fotos e colocou as fotos em ordem. Então, a criança sabe qual é a ordem de coisa que ela precisa fazer na manhã. Isso facilita para os pais. Isso facilita na cabeça dessa criança. Essa criança se torna autônoma, porque ela não necessariamente precisa da mãe ou do pai para ajudar a fazer essas coisas. E o melhor de tudo, não tem ninguém mandando na criança o tempo todo para fazer as coisas. "Ah, vai escovar o dente agora. Ah, vai arrumar a cama agora. Ah, vai fazer isso". Não tem isso. Então eu acho super importante a rotina, facilita muito a vida. Então você pode fazer escrita, né, em ordem, ou você pode fazer com figuras, que eu acho que fica uma graça. Detalhe importantíssimo, importantíssimo. A criança não ganha nada físico, material, em troca por fazer isso. A criança faz isso porque ela precisa fazer isso, porque é parte do nosso ser. Ela precisa entender ali que na vida a gente precisa fazer coisas, né? A gente precisa fazer coisa por nós mesmos e às vezes a gente precisa fazer coisa no nosso, onde a gente está, né? Na nossa casa. Então a gente não vai dar uma estrelinha porque ela escovou os dentes. A gente não vai dar uma estrelinha porque ela tomou café da manhã, principalmente com comida, né? Então, é mais ou menos isso a rotina. Aí você monta, né? Você pode montar numa cartolina, você pode montar ela até online, né? Online. Pode montar ela no computador e imprimir, pode montar com fotos. Enfim, essas são algumas formas da gente montar a nossa rotina. E aí pode ser a rotina da parte da manhã, e aí depois tem a rotina de dormir, né? Quais são os passos que a gente precisa fazer até chegar à cama. Uma coisa super legal que acontece nessa dinâmica da rotina é que, vamos supor que a criança está perdida, né? Não sabe o que fazer. E aí você conta para mamãe, o que que eu tenho que fazer agora? Aí você pode direcionar. Ah, olha no seu quadro de rotina. A resposta vai estar lá. Então, esse quadro de rotina tem a intenção, né, de ajudar. Então, como eu disse, a gente vai fazer uma lista de todas as coisas que a gente precisa fazer para sair para a escola antes de dormir, durante a tarde, depende de qual que é a rotina na sua casa, qual é a dinâmica. Você pode montar o quadro com foto das crianças realizando essa tarefa. Não vai pegar foto da internet, não. Pega foto de verdade, tira foto de verdade do seu filho, da sua filha, porque fica mais. Tem uma conexão maior, fica mais único, né? Esse é meu. Você coloca um lugar visível que a criança pode acessar facilmente e vai guiar. Isso vai guiar o dia dessa criança, né? Em vez da gente fazer o que a gente faz, ao invés da gente impor que a criança faça uma coisa, ela vai fazer. A intenção é que as crianças aprendam a se autodisciplinar, sem que ter um adulto atrás dizendo o que fazer, né? Dá uma autonomia incrível. Imagina essa criança que tem um quadro de rotinas quando se torna adulto. Já é uma criança é um adulto mais organizado, não precisa de a motivação vem de dentro dele mesmo, eu preciso fazer essas coisas, né? Já tenho a minha rotina, já tenho meus hábitos. Elas vão se sentir encorajadas e capazes de fazer. O quadro da rotina não é alguma coisa que precisa ser chato, que precisa ser denso, tá bom? Então, não tem prêmio, não tem recompensa, o estímulo é interno. A gente tem que mostrar, da mesma forma que a mamãe faz coisas em casa, a criança também faz coisas em casa, né? E o brincar não deve ser colocado como tarefa, né? O brincar não tem que ter uma hora pré-definida para fazer. Brincar é o trabalho número 1 das crianças. Eles precisam brincar o máximo que eles puderem. Então, a gente não precisa colocar na nossa rotina um horário para brincar
o brincar vem. Nesse caso, a gente precisa se arrumar para a escola, então o brincar não pode ser antes da gente cumprir, né, as nossas coisas para ir para a escola. Mas que, a gente tem que ser flexível, a gente tem que deixar essas crianças brincar, a gente segue essa rotina, mas eu não quero que isso seja um gesso, né. Ela tem dias que não vai acontecer, e tudo bem, tem dia que a criança vai estar doente, e tudo bem, tem dia que a criança não dormiu direito, então aquela manhã vai ser mais difícil, e tudo bem, mas a gente tem que tomar cuidado para isso ser a exceção, novamente, falando sobre exceção, não para ser alguma coisa corriqueira, tá. Hã, Marião, tá, legal. E se eu tiver dificuldade para que meu filho siga o quadro de rotina? Isso vai acontecer, tá. Muitas vezes as crianças vão recusar a tomar banho, ou vão recusar a fazer a lancheira, né. Então você colocou lá que todo dia, vamos supor, tal horário é a hora do banho, não é uma ditadura, mas tem que ser, eh, às vezes vai mudar ali o horário, né, vai ser um pouquinho flexível, mas precisa tomar banho. A gente precisa falar com as crianças sobre isso. A gente não vai entrar em confronto direto, a gente não vai gritar, a gente não vai ameaçar, a gente não vai chantagear, a gente vai manter a calma, né, a gente vai tentar ficar ali no melhor estado de equilíbrio possível e mostrar que toda ação tem uma consequência direta. Então, você pode falar, né, vamos supor que o banho era às 6 e já são 7 horas. Você pode falar: "Já são 7 horas, você já deveria ter tomado banho. Como está se atrasando, não poderemos ler o livro antes de dormir". Então você traz que, por conta disso, o livro, né, tá uma parte que as crianças gostam bastante, vai ter que sair de lado hoje. Então, com respeito, você está mostrando com respeito, você deixa claro que a consequência do, né, o atraso teve uma consequência, eh, e na hora que for a hora do livro, você recorda, né, você fala para a criança: "Hoje você irá dormir sem o conto, sem a história. Como você demorou tanto a tomar banho, ficou tarde. Espero que amanhã você possa tomar o banho no horário correto. E assim, podemos passar um bonito momento lendo a história que você quiser". Percebe? A gente não vai falar brava com a criança, a gente vai falar: "Bom, tudo bem, você está atrasado para tomar banho, acho melhor você ir, porque as coisas estão acontecendo e você vai perder o direito, né, de ler o livro antes de dormir". Então, e aí você reforça e fala: "Espero que amanhã você tome banho na hora certa". Tem vários modelos de quadro de rotinas que tem aí na internet, muitos baseados na disciplina positiva, muitos não. Muitos deles as crianças ganham recompensa, e a disciplina positiva não apoia, né, o uso de prêmios como recurso para as crianças realizem suas tarefas. É uma coisa que é uma motivação e consciência e responsabilidade que a gente tem dentro da gente, né, porque senão a gente se torna aquele adulto que só faz alguma coisa porque eu vou ter algo em troca. Então a gente precisa, eh, ensinar para os nossos pequenos desde pequeno. Tem um pouco ligado com o método Montessori, então você vai perceber se você dá uma pesquisada na internet que vai ter conexão. Eh, e o método Montessori fala, né, como que a partir dos 2 anos de idade, as crianças devem, fazer coisas dentro de casa, ter atividades de vida prática para as crianças, e que a gente subestima os nossos pequenos, mas eles podem, né, não só podem como devem. Então a gente precisa olhar para isso desde que eles são bem pequenos. Então 2 anos já é a idade suficiente para essas crianças começarem a ter as suas tarefas diárias. Eh, então é basicamente isso o quadro de rotina, você cria uma lista, enumera a lista com suas crianças, com coisas que têm a ver com a sua casa, e a gente precisa fazer isso diariamente. Quando a criança perguntar o que que vem, qual que é o próximo passo, você fala: "Ah, que tal checar no seu quadro de rotina?". E tudo bem ser flexível, às vezes acontece,
mas a gente tem que tentar mostrar que existe uma consequência por a criança estar lá, ah, não quero tomar banho, não sei o quê, não quero comer a janta. Então, a consequência de demorar nisso vai tirar o seu direito de ler uma história antes de dormir ou alguma coisa assim. Tá bom. Então, por isso é hoje, o quadro de rotina é essa pegada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui. Se quiserem me encontrar também, eu sou a Mari Marcotte no Instagram. Eu vou deixar aqui também embaixo para vocês. E é isso. Muito obrigada por esse momento juntos, tá bom? Tchau, tchau.